Olá, meus caros alunos. Na aula de hoje, compreenderemos o desafio do gestor do estoque. Quando ressuprir cada material, quando realizar o pedido e qual a quantidade ideal de compra de cada material. Entenderemos também a função do transporte na cadeia de suprimento, a importância do projeto de rede de transporte e o conceito de tecnologia de informação, ou TI. Também entenderemos a importância e a atuação dos 4 pilares da cadeia de suprimento. O setor de planejamento de uma organização necessita determinar com exatidão os parâmetros de ressuprimento de um item de estoque, onde é especificado o lote econômico de compra, o estoque de segurança, entre outros itens descritos. Podemos entender ressuprimento como ato de repor mercadorias ou qualquer item que tenha chegado ao ponto crítico do estoque mínimo, ou quando simplesmente está em falta no almoxarifado. Os cálculos de ressuprimento jamais devem ser feitos a olho, pois devem ser baseados nos dados numéricos de consumo, nos planos de produção e nas necessidades de entender as previsões de demanda. Os parâmetros de ressuprimento são consumo médio mensal, que é a quantidade média de determinado material consumido mensalmente. Essas quantidades são calculadas a partir da movimentação dos estoques. Um exemplo aí, deseja-se calcular o consumo médio mensal de canetas esferográficas, ou seja, a quantidade média de consumo para um período de 30 dias, sabendo-se que foram requisitadas duas caixas de caneta por semana. Assim, se um mês tem 4 semanas e são consumidas 2 caixas por semana, o consumo médio mensal será de 2 caixas por 4 semanas, ou seja, 8 caixas. Segundo aí, a gente tem o estoque mínimo, ou estoque de segurança. Estoque de segurança nada mais é do que o dimensionamento de um valor para o estoque, em que o pedido de reposição é disparado, fazendo com que o mesmo seja feito enquanto ainda se mantém estoques das mercadorias e produtos no almoxarifado, evitando-se que a empresa seja obrigada a interromper a sua produção ou comercialização por não ter produtos, insumos e outras mercadorias em estoque. Assim sendo, a empresa determina uma quantidade de mercadorias em estoque, firmado como estoque de segurança. Quando os níveis de estoque atingirem esse valor, é iniciado o processo de compra junto aos fornecedores, como forma de evitar que cheguem ao nível mínimo, ou seja, que os estoques sejam acabados para iniciar esta reposição. Desse modo, a reposição dos estoques, com a adoção dos estoques de segurança, é feita de forma ainda enquanto se possui mercadorias no almoxarifado e quando o pedido é entregue pelo fornecedor. Os níveis de estoque ainda estão com os produtos, evitando-se que os mesmos sejam zerados. Foi o que a gente comentou na aula passada. Dessa maneira, a empresa não interrompe o seu processo produtivo por falta de mercadorias. E a determinação de valor dos estoques de segurança deve ser realizada com base no que a gente chama de lead time dos fornecedores e no consumo dos produtos pela empresa, calculando-se a necessidade em função dessas variáveis. Alguns produtos têm os valores de estoque de segurança maiores e outros menores. Porém, o que importa é não deixar que esse estoque aí fique zerado. Alguns fatores justificam a necessidade do estoque de segurança na empresa. São eles: o tempo de fabricação muito longo, produto importado, fornecedor muito distante, matéria-prima de difícil aquisição. Agora a gente pode observar aqui a forma para calcular estoque de segurança. Veja que para determinar o estoque de segurança, você precisa primeiro conhecer o consumo médio mensal, aqui escrito como CMM, e o tempo de reposição, que significa o TR, né? O pessoal chama de TR. O tempo de reposição nada mais é que o tempo entre a emissão do pedido e a entrega do pedido ao cliente pelo fornecedor. E logo aqui abaixo a gente tem a definição, a gente tem mais um item, né, que é o tempo de reposição, o tempo de atendimento do fornecedor. O tempo de reposição, TR, o atendimento, é o tempo de resposta do fornecedor
após receber um pedido para atender o cliente. O tempo de reposição é uma relação entre o tempo de entrega e o mês considerado de 30 dias. Você deve sempre considerar o tempo de reposição em um período de 30 dias. Por exemplo, se um produto que tem 15 dias de tempo de reposição, o TR será 15 sobre 30, ou seja, 0,5. Sabemos que o tempo de atendimento é variável em função de fatores como aumento da demanda, greve de colaboradores internos ou externos, falta de matéria-prima, entre outros. Quanto maior for o tempo de reposição, maior será o estoque de segurança do produto. Quanto maior o estoque de segurança do produto, maior será o custo de manutenção do estoque para a organização. Nesse caso, é muito importante o trabalho em conjunto com o fornecedor para a redução do tempo de atendimento. Quarto, aí a gente tem o tempo de ressuprimento ou de colocação do pedido. Esse é o ponto do pedido, ou seja, o momento da colocação do pedido de um produto ao fornecedor. Esse ponto de ressuprimento é determinado em função do consumo médio mensal. O tempo de atendimento, então a gente tem o tempo de o consumo médio mensal, o tempo de ressuprimento, vezes o tempo de estoque de o estoque de segurança. Quinto item aí, quantidade a repor ou lote econômico de compra. Quantidade a repor, o QR, o lote econômico de compra, significa a quantidade que deve ser comprada pela organização de determinado produto, em função do consumo médio mensal e do custo de estocagem e aquisição do produto. De forma simplificada, pode ser determinada aí, o consumo médio mensal, tempo de reposição, vezes o tempo de reposição, mais o estoque de segurança. Estoque máximo, último item. Devemos levar em conta que o estoque máximo está determinado em função da necessidade de consumo, quantidade de reposição e do estoque de segurança. Quando não respeitamos o valor do estoque máximo para um determinado produto, podemos ter problemas de armazenagem, pois faltará espaço para armazená-lo, uma vez que a gente aumentou o volume sem ter a capacidade física adequada. Então a gente tem um gráfico aqui que mostra o estoque máximo, né? Representa o estoque máximo de um item. No estoque ele é um ponto de ressuprimento importante, ele determina a área necessária para armazenar esse item. Temos também o ponto de pedido, que é o parâmetro que determina a data que o pedido deve chegar até o fornecedor. E aqui embaixo nós temos o estoque de segurança. Esse estoque de segurança garante a continuidade do processo em caso de atraso na entrega do produto pelo fornecedor. O tempo de reposição representa o tempo necessário para a entrega do pedido, entre a colocação e o recebimento do pedido pelo cliente. E a quantidade recebida, ou QR, também conhecido como lote econômico de compra, é a quantidade comprada de um determinado item. Outro conceito importantíssimo, que não podemos deixar de falar, é sobre transporte, que tem a função, na cadeia de suprimentos, de locomover o produto de um ponto até outro. Ele é vital para o funcionamento da nossa cadeia de suprimentos. Nesse ponto, uma questão deve ter surgido aí na sua cabeça, né? Qual é o transporte adequado, aquele que eu devo utilizar para esse ou para aquele produto? Na verdade, essa questão só será respondida após conhecermos as características dos modais de transporte. A gente tendo essas informações e com o auxílio de um sistema para a gestão logística, a empresa terá uma maior facilidade na tomada de decisão de qual modal ou modais, né, devem contratar no transporte de suas mercadorias. Primeiro a gente tem o transporte aéreo.
Ele é aquele, né, realizado através de aeronaves, pode ser dividido em nacional e internacional. Todas as aeronaves possuem estruturas para transporte de bagagens ou cargas. Esses compartimentos podem ser mistos, né, carga e passageiro, ou individuais, somente carga, ou então somente passageiro. O modal aéreo é rápido e adequado para mercadorias urgentes. Ele é um meio de transporte considerado misto, já que pode transportar pessoas e cargas ao mesmo tempo. É um transporte adequado para mercadorias também de alto valor agregado, pequenos volumes ou com urgência de entrega. O transporte aéreo possui algumas vantagens sobre os demais modais, que além de ele ser mais rápido, né, ele às vezes é mais viável para remessas como bagagem, peças de reposição, produtos eletrônicos, mercadorias perecíveis, brindes, medicamentos e amostras. Esse modal também é vantajoso pelo fato de não necessitar de embalagem mais reforçada, já que o manuseio é feito com mais cuidado, pois normalmente suas cargas são unitizadas em pallets ou até mesmo em containers. Um procedimento que contribui para a redução de custos e para a facilidade de embarque e desembarque. Em contrapartida, ele também tem suas desvantagens, como por exemplo, menor capacidade de carga, o valor de frete dele é mais elevado em relação aos demais modais e custo da sua infraestrutura. O transporte aéreo ele visa atender empresas que necessitam de entregas rápidas para encomendas de pequeno porte, de alto valor, assim como documentos com emergência de entrega, por exemplo. O frete deste modal é calculado por meio de peso ou do volume da sua mercadoria. Porém, será considerado aquele que obtiver o maior valor. Segundo dados de pesquisa realizados pelo IPEA e pelo IBGE, foi constatado que os custos fixos no modal aéreo podem atingir até 17% do faturamento. Mas há quem se engane achando que é um bom percentual, já que o valor agregado do transporte aéreo é muito superior aos outros modais, pois nessa modalidade, se somarmos os custos variáveis e semivariáveis, o mesmo pode chegar até 70%. Temos também o transporte ferroviário, que é realizado por trens, composto por vagões que, por sua vez, são puxados por locomotivas. Para esse transporte, são utilizados os trilhos. O modal ferroviário é conhecido como todo o transporte de pessoas ou produtos materiais efetuado através de linhas férreas, vias férreas, né? As estradas de ferro são conhecidas pelos trilhos, né? Em vagões fechados, as cargas são transportadas em vagões fechados, plataformas, etc. Geralmente, os trens são compostos por aproximadamente 100 vagões, cada um com capacidade de 72 toneladas. O transporte ferroviário tem como característica principal o atendimento a longas distâncias e grandes quantidades de carga com menor custo de seguro e frete. Porém, a flexibilidade no trajeto é limitada, tornando-o mais demorado. O Brasil tem apenas a 10ª maior extensão em trilhos, um total aproximado de 29 quilômetros, além da grande capacidade de carga deste modal. O mesmo também possui um baixo consumo energético por unidade transportada, um menor índice de roubos e furtos e acidentes em relação ao transporte rodoviário. O modal ferroviário encontra dificuldade em percorrer áreas de aclive e declive acentuado, ocasionando o reembarque, transbordo, né, de mercadorias para que as mesmas possam chegar no seu destino. Além disso, tem um elevado custo de investimento na manutenção e funcionamento de todo o sistema, dos trilhos, das locomotivas, vagões. Outro ponto crítico do meio ferroviário brasileiro é a diferença no tamanho das bitolas. O que é bitola? É a distância interna da face interior dos trilhos, né, de um trilho até o outro, por onde deslizam os rodeios das locomotivas e vagões. Na malha ferroviária do Brasil é comum encontrarmos bitolas métricas, ou seja, medida de um metro, né, de uma bitola até na outra, do trilho.
E também temos bitolas de 1,60 m, 1,60 m, né, conhecido como bitola larga, ou seja, distância de 1,60 m de um trilho até o outro. Muitas vezes este fator dificulta que um trem possa ir até seu ponto final sem problemas. Também puxando dados aí de pesquisas, segundo o IPEA e IBGE, verifica-se que os custos fixos no modal ferroviário atingem em torno de 36% do faturamento, devido ao fato do transporte ferroviário oferecer seus próprios recursos, né? Temos também o transporte marítimo, dado como conceito dele, né, o movimento de mercadorias ou pessoas através de rios ou mares, por meio de barcos ou navios. Ele é realizado por vias aquáticas, através de navios, barcos, barcaças, e sua capacidade de carga atinge centenas de milhares de toneladas. O transporte marítimo é o modal mais utilizado no comércio internacional, com a utilização de navios cargueiros com capacidade média de em torno de 21 mil toneladas, operando em calados de 10 metros, né? Algumas desvantagens que se destacam, né, para esse modal são necessidade de transbordo nos portos, a distância dos centros de produção, maior exigência de embalagens e menor flexibilidade nos serviços, aliado a frequentes congestionamentos nos portos. Mas como vantagem, ele apresenta uma maior capacidade de cargas, carrega qualquer tipo de carga e seu custo de transporte é menor. Os modais hidroviários são muito utilizados, já que possuem um custo baixo, podendo ser até 3 vezes menor que o ferroviário e 8 vezes menor que o rodoviário. Sendo assim, este meio de transporte tem um papel importante para o comércio interno e externo, já que ele proporciona a oferta de produtos com preços competitivos. Geralmente, ele é utilizado no transporte de grandes distâncias e para grandes volumes de cargas. Temos também o transporte rodoviário, que é aquele feito através de ruas, estradas, rodovias, seja elas pavimentadas ou não, com a intenção de transpor de um ponto ao outro produtos, animais ou pessoas. No Brasil, este é o principal meio de transporte. O modal rodoviário caracteriza-se pela simplicidade de funcionamento e se destaca por oferecer o transporte de diversos tipos de cargas. Ele tem uma característica única, pois trafega por qualquer via, transita por qualquer lugar e dispõe de uma flexibilidade ímpar no que tange a percurso. A maior disponibilidade de vias de acesso também é um fator interessante, que viabiliza o fluxo de envio de grande quantidade de cargas. No entanto, se comparado ao ferroviário, nota-se maior custo operacional, menor quantidade de cargas e diminuição da eficiência devido às condições das estradas. O custo também é um fator decisivo em relação ao aéreo. O frete rodoviário é calculado individualmente por cada empresa. O mesmo pode ser cobrado por volume, peso ou ocupação do veículo. Ele é indicado para cargas curtas e médias, distâncias e carga de maior volume agregado, e é utilizado na maior parte dos transportes realizados no Mercosul. Apesar de no território brasileiro termos muitas rodovias em um estado de conservação ruim, provocando o aumento na manutenção de veículos e alto índice, né, no risco de roubos de cargas, esse tipo de transporte ainda é muito utilizado, pois mesmo assim possui uma boa relação custo-benefício. Outras desvantagens do transporte rodoviário são a média de ano dos veículos, que é aproximadamente 18 anos, ou seja, uma frota antiga, menos competitiva para longas distâncias, fretes mais altos em alguns casos e, dentre todos os modais, este é o que apresenta a menor capacidade de carga. E uma das vantagens deste meio de transporte é se tornar menor, menor manuseio de carga.
pois é possível oferecer o serviço porta a porta, ou seja, a carga é levada de um ponto ao outro diretamente, ponto de partida até, até o destino final, além de uma menor exigência no tipo de embalagem. Por fim, temos aí o transporte dutoviário. Essa modalidade de transporte não apresenta nenhuma flexibilidade, visto que é uma limitação no número de produtos que podem utilizar este modal. É um meio de transporte que conduz produtos através de canos ou tubos cilíndricos, ocos, desenvolvidos de acordo com normas internacionais de segurança. Para esse modal, é necessário as dutovias, que são compostas por 3 elementos: os terminais, que fazem a propulsão dos produtos, os tubos e as juntas, que unem estes. Este modal pode ser utilizado para o transporte de produtos derivados do petróleo, conhecidos como oleodutos, para derivados de minério, chamado de mineroduto, e também para gases, os gasodutos, e grãos também. Muitas dutovias são subterrâneas ou submarinas, considerando uma vantagem, pois minimizam os riscos causados por outros veículos. O dutoviário transporta de forma segura e para longas distâncias. Permite que se dispense armazenamento e a carga e a descarga são simplificadas. Reduz o custo de transporte, o custo variável, e proporciona um menor índice de perdas e roubos. Como desvantagem, esse meio de transporte pode ocasionar um grande acidente ambiental, caso suas tubulações se rompam. Ele possui uma capacidade de serviço muito limitada, e seus custos fixos são mais elevados. Conhecendo as características de cada um dos modais, o administrador da cadeia de suprimentos deverá, portanto, escolher aquele que atende com melhor relação e custo-benefício o seu sistema. Agora, vamos falar um pouco sobre o projeto de rede de transporte numa cadeia de suprimento. Ele é considerado um fator-chave para a sua eficiência. Um projeto bem elaborado reduz custos e gera rapidez nas respostas dos pedidos, além de tornar as buscas de matérias-primas mais eficientes, dando grande poder, na verdade, de resposta na cadeia inteira. Isso denota a importância de se pensar nos mínimos detalhes ao elaborar o projeto da rede. Dentro de uma cadeia de suprimento, existem basicamente 2 ciclos de atividades que nos levam a entender a importância do projeto de rede. O primeiro é a rede de entrega direta. Esse tipo de projeto visa estruturar a rede de forma que as entregas saiam dos seus fornecedores e sigam diretamente para os clientes finais. E a gente tem fornecedor até os clientes finais, que são os varejistas, Nessa configuração não há intermediários, sendo esta uma de suas principais vantagens, pois diminuem os custos de transporte, já que cortam uma etapa, mas nem sempre isso é possível. Essa configuração é adequada quando as lojas varejistas são de grande porte, como essas grandes empresas, grandes lojas que vendem eletrodomésticos, pois o volume de entregas justifica ter uma frota própria. Seus produtos saem das mãos dos fornecedores e vão diretamente para a mão dos clientes finais. Desse modo, não há nenhum intermediário aqui. Também temos a entrega indireta, que também recebe o nome de Milk Run, em tradução aí, que é a coleta de leite. Esse nome aí foi dado pelo costume americano de entregar o leite diretamente nas casas dos consumidores e recolher a embalagem vazia. Esse conceito foi empregado nos projetos de redes para entrega de coleta na cadeia de suprimento com muito sucesso. O caminhão que faz o itinerário tanto pode realizar a entrega do produto de uma única fonte de fornecimento ou entregar para um determinado varejista. Pode ainda fazer a coleta de materiais para vários fornecedores e a transferência de carga para vários varejistas. Aqui a gente tem a figura que ilustra, os fornecedores passam nos varejistas, podem fazer a coleta e o recolhimento também, dentre toda a cadeia.
Aí a gente percebe, né, como é bastante flexível essa modalidade de coleta e entrega de mercadorias. Tudo isso que vimos até agora, dos parâmetros de ressuprimento, passando pelos modais, até as redes, precisa de uma tecnologia, na verdade, que gerencie as informações e interligue os setores da cadeia. Essa tecnologia é chamada de TI, Tecnologia da Informação, abreviação. Enxergando a cadeia de suprimentos, o gerente faz com que todos os envolvidos interajam de forma que o objetivo seja comum. No passado, quando algum erro era detectado, a grande preocupação era achar o provável culpado. Era uma verdadeira caça às bruxas. Muito tempo era gasto nessa procura. E o foco principal, que era o quê? Atender o cliente, era deixado de lado. Hoje, muitas empresas dirigem todos os seus esforços para integrar a cadeia de suprimentos na busca de soluções conjuntas, que venham agregar valor ao produto ou serviço. E o grande lance desse processo é a parceria. Porém, uma parceria de confiança, comprometimento, onde até mesmo o envio de um item a mais é comunicado, estabelecendo uma parceria do tipo ganha-ganha, os dois lados têm o mesmo objetivo, ou seja, atender às necessidades do cliente, respeitando seu fornecedor, respeitando também, né, o fornecedor. O uso da tecnologia da informação se tornou um fator preponderante no sucesso, portanto, da cadeia de suprimentos. Porém, deve haver uma troca de informação consistente entre os parceiros e, se algum fornecedor não possuir tecnologia adequada à cadeia, poderá ter problemas. Portanto, a troca de informações, o desenvolvimento de parcerias, tanto em produtos quanto em tecnologias, é fundamental para que a informação flua na cadeia a jusante ou a montante e que os dados importantes cheguem ao destino final em tempo hábil, de serem totalmente aproveitados. Assim, a cadeia de suprimento torna-se proativa na tomada de decisões. Os fluxos de informação devem ser precisos e devem chegar no tempo necessário para a tomada de decisão. Informações que chegam atrasadas podem causar prejuízos ou ainda não serem mais úteis. A eficácia dessas informações apoia basicamente em relacionamento com os clientes em todos os aspectos, né? No fornecimento, por exemplo, o cliente pode acompanhar o status de seu pedido em tempo real e ter informações precisas do seu produto e programar-se sem incertezas. Flexibilidade, informações estratégicas e em tempo real permitem que a organização tenha tomada de decisões mais precisas, otimizando seus recursos e obtendo vantagem competitiva no mercado onde está inserido. Terceiro, informação sobre o mercado consumidor. A informação sobre o mercado consumidor pode reduzir de forma significativa o estoque na empresa, pois sabe a quantidade que deverá produzir, economizando capital que pode ser empregado em outras atividades da empresa. Por fim, a integração entre fabricante e varejista. Isso torna mais fácil a gestão da cadeia de suprimento, pois com as informações dos pontos de venda, o fabricante pode produzir seus produtos com maior certeza de venda desses itens de produção, reduzindo seus custos de aquisição de matéria-prima, gerenciamento de estoques, entregas, mão de obra, etc. O primeiro passo, portanto, é dado pelo vendedor, que sai a campo, né, para vender os seus produtos no atacado ou no varejo, que temos a figura do vendedor. Logo depois, né, os pedidos e informações são passados via internet móvel, tablets, celulares, telefones ou outro meio a uma central de recebimento. Aqui temos, então, o repasse das informações. Então, as informações são decifradas, são recebidas, né, pela empresa em seu armazém e são
repassadas aí, por exemplo, por um operador de empilhadeira que dispõe de um equipamento para receber as informações em seu leitor óptico, não sendo necessário que se desloque do seu local de trabalho. Aqui temos a figura do operador de empilhadeira. As mercadorias, né? Estão aqui as mercadorias, são separadas e carregadas aí num modal de transporte. Fazem o pick, né, a separação dos pedidos entregues a seus destinatários. Uma vez separadas, as mercadorias, então, vão ser, como eu já citei, carregadas aí por empilhadeiras, esteiras rolantes ou manualmente através de caminhões que ficam encarregados de entregar na porta do cliente. Aqui, então, temos a etapa final, que vai ser a entrega do produto para o cliente. Por fim aí, com o capital advindo dessas negociações, parte dos recursos são investidos na própria empresa, em melhoria, e parte do lucro deve ser investido no mercado de capitais ou numa alternativa que a empresa achar melhor. A informação, como elemento-chave na integração da cadeia de suprimentos, está envolvida no princípio básico da supply chain, fundamentado no entendimento de que a eficiência poderá ser aprimorada por meio de compartilhamento da informação e planejamento conjunto das ações. O compartilhamento da informação gera inúmeras vantagens, como a redução do custo de processamento de pedidos, a diminuição das incertezas de planejamento e operações e a redução dos níveis de estoque. Entretanto, comumente são encontrados problemas com relação à implantação destes compartilhamentos por algumas empresas, né, que fazem parte da cadeia de suprimentos. Para que isso seja alcançado, é preciso que o processo de gestão da informação esteja totalmente alinhado ao gerenciamento da cadeia de suprimentos. A integração dos processos de gestão é necessária para a implantação da supply chain, sendo imprescindível o aumento do nível de comunicação entre os elos da cadeia. Dessa maneira, a TI se torna fundamental por sua capacidade de apoiar essa crescente com relação à comunicação. Inúmeras tecnologias estão sendo implantadas para possibilitar o processamento das informações de forma precisa, maior frequência e uma maior quantidade de fontes dispostas em localidades diferentes. A TI torna possível a publicação, armazenamento e utilização dessa crescente massa de informações através de sofisticados sistemas de análise, modelagem e apoio à decisão. Entretanto, verifica-se a existência de lacunas substanciais de experiência, conhecimento e integração entre os profissionais de TI e os responsáveis pelo processo logístico. Essas lacunas precisam ser eliminadas para que não seja impedida a materialização dos projetos traduzidos em combinação dos conceitos de supply chain e tecnologia da informação. Sendo a informação o ponto principal na cadeia de suprimentos, os resultados obtidos com a aplicação de uma gestão de informação mais concisa melhora a qualidade da informação em relação à sua coleta, disponibilidade, análise e utilização, não só para os processos, mas também para a tomada de decisões estratégicas, contribuindo assim para o processo de supply chain e resultando em ganhos para o negócio. A TI, por sua vez, deve aplicar os conceitos de governança para alcançar resultados significativos para a área de logística, não só nos processos de supply chain, mas em todos os processos da cadeia. Além dos resultados internos, na própria TI, como a redução de retrabalhos de suporte, maior aderência na utilização dos sistemas e redução nos custos do projeto. Os resultados da integração obtida entre TI e logística, bem como o alinhamento com o negócio, através de uma governança de TI, mostra-se fundamental para as empresas que desejam alcançar a melhora de seus processos e um maior valor agregado ao negócio,
e consequente diferencial de mercado. A cadeia de suprimento sustenta-se em 4 pilares, os quais são fatores que indicam o desempenho de toda a cadeia e são compreendidos como sistema de informação, instalação, transportes e estoques. O primeiro pilar é o chamado sistema de informação, que a gente comentou agora há pouco. Ele é considerado como o principal pilar da supply chain, pois é pelo sistema de informação que tudo acontece na cadeia de suprimento. Veja como a informação pode afetar cada estágio da cadeia de suprimento. Vamos citar um exemplo aí. Se a informação do setor de compras for repassada de forma errada, com produtos errados ou ainda quantidades inferiores ou superiores àquelas necessárias para produzir ou atender os pedidos dos clientes, pode faltar ou sobrar material, causando um enorme prejuízo para a empresa nos 2 casos. Se faltar produtos, a empresa perde clientes. E se sobrar, o dinheiro fica ali parado, empatado em estoques desnecessários, podendo ser aplicado em outro produto de alto giro. Nos transportes, um endereço de entrega errado, por exemplo, indicar uma cidade errada para entrega, pode gerar atrasos e despesas extras. Em relação às instalações, o excesso de mercadorias poderia comprometer a acomodação adequada dos materiais. Ou se sobrasse espaço demais, ficaria com custo de ociosidade, ou seja, de não aproveitar um espaço e que tem o seu custo de armazenagem, aluguel, água, luz, mão de obra, etc. Portanto, a informação tem que chegar no tempo certo e ser passada de forma correta. Só assim o gerente dos processos dentro da cadeia de suprimento poderá torná-la mais eficiente, podendo escolher o produto mais barato e com a qualidade desejada, escolher o meio de transporte adequado e trabalhar com os equipamentos adequados. Segundo aí, a gente tem as instalações. As instalações na cadeia de suprimento podem ser compreendidas como o local onde será armazenada a matéria-prima, o material que foi manufaturado ou simplesmente materiais acabados para distribuição, dependendo, logicamente, do ramo de atividade da empresa. As principais instalações na cadeia de suprimento referem-se ao local onde ocorrerá as transformações do produto, que é a fábrica, e o local onde serão armazenados os produtos acabados para serem entregues aos clientes. Isso engloba as decisões sobre as escolhas das instalações e, conforme for decidida a quantidade que será produzida, a quantidade que deverá também ficar em estoque, também a capacidade que foi planejada para serem mudadas essas instalações, caso seja necessário. A gente tem também os transportes, que a gente também comentou agora há pouco. O transporte na supply chain não é somente o leve e trás de materiais por meio de caminhões, trens, aviões, navios. O transporte aqui é compreendido como a movimentação de materiais em todos os sentidos. O transporte normalmente representa um dos elementos mais importantes em termos de custo logístico para as empresas. A movimentação de cargas absorve de 1 a 2 terços dos custos logísticos. Por isso, o gestor de operações logísticas precisa ser um grande conhecedor da questão de transportes. A implantação de serviços de transporte relativamente baratos contribui para a redução de custos e preços dos produtos. Por esse motivo, é preciso aumentar a eficiência por meio da maximização do uso dos ativos e mão de obra empregada no transporte. Por fim, aí a gente tem os estoques. Se o sistema de informação nos passar dados que o mercado está aquecido e no futuro próximo, aproximadamente 3 meses, as vendas irão aumentar muito. Imediatamente, o gestor de estoques, junto com os setores de finanças e compras, trata de prover os estoques com os produtos que mais vendem, para que não falte produto e nenhuma venda se perca. Mas imagine se a informação não for passada de uma maneira correta, indicando que o mercado irá permanecer do mesmo modo num período de 6 meses. Então, só para aí dá para imaginar, né, o quanto de mercadoria iria faltar, quanto deixaria de ser vendido.
e quantos clientes seriam perdidos por não serem atendidos. O estoque, então, bem administrado, regula essas situações, onde deve haver a quantidade ou de matérias-primas para a produção ou de produtos acabados prontos para o consumo, para serem entregues sempre em quantidades que sejam satisfatórias. Muitos devem estar relacionando o comércio eletrônico com tudo isso que a gente disse na aula de hoje. Isso é um tema que nós não podemos esquecer. E para quem não conhece, né, o comércio eletrônico, na verdade, é um meio pelo qual as empresas podem se relacionar comercialmente com seus fornecedores, clientes, consumidores, em escalas maiores do que as escalas tradicionais. Com o advento do comércio eletrônico, os elementos da cadeia de operações se veem numa situação bastante difícil, pois a tecnologia está possibilitando um contato direto entre compradores e vendedores. Isso não quer dizer que os intermediários sejam eliminados, mas sim que terão necessidades de fazer ajustes nos seus processos internos para atender uma nova necessidade, uma nova maneira de fazer negócio. O impacto do comércio eletrônico atinge a todos, tanto as organizações quanto a sociedade em geral. Mudanças culturais oriundas de seu uso influenciam o comportamento e afetam as expectativas das pessoas. As barreiras geográficas são transpostas e o estilo de vida se altera, e isso transforma o mercado, forçando mudanças nos modelos de negócio. Tornar-se uma empresa que atua no e-commerce vai além da implantação de uma nova tecnologia mediada por tecnologia da informação, mas faz com que as organizações necessitem inovar constantemente e continuamente, alterando seu modelo de gestão dos processos internos e buscando uma nova maneira de lidar com a geração de novos conhecimentos. A concorrência deixou de ser tradicional. Isso preocupa as organizações convencionais e as obriga a dar mais atenção ao seu processo. Portanto, precisa considerar um aspecto muito importante. Muitas organizações buscam desenvolver negócios no mundo digital com um objetivo bastante específico de redução de custos. Procuram e preparam toda a infraestrutura e mais tarde percebem que sem ocorrer uma alteração nos seus processos internos, não terão condições de responder à altura às novas expectativas do seu negócio e de seus clientes. Consideravelmente, uma revisão dos processos leva as organizações a consideráveis reduções de custos, e isto independe da sua utilização do comércio eletrônico. Poderiam ser colocados como grandes razões a serem consideradas para uma organização adentrar no comércio eletrônico, a visibilidade que seu negócio passa a ter, a possibilidade de obter experiência e novos conhecimentos e um novo segmento de negócio e possibilidade de dar respostas rápidas aos seus clientes. E também de vislumbrar possibilidades claras de redução de custos via revisão de seus processos internos. Nesse contexto, para que o comércio eletrônico possa efetivamente reduzir as distâncias entre os pontos de produção e de comercialização, os processos de negócio precisam ser revistos para que a cadeia de suprimentos possa funcionar adequadamente. As organizações começam a perceber que, com o uso da tecnologia, modifica-se o paradigma da detenção do poder na cadeia de valor e o cliente efetivamente passa a ditar as regras. Mais claramente, percebe-se que as organizações de manufatura estão atualizando e integrando os seus sistemas de informação relacionados à cadeia de suprimento, por tratar-se de uma questão de sobrevivência. Armazenar os volumes corretos de produtos no local certo e em tempos certos, de resposta adequados, só é possível com informações confiáveis ao longo da cadeia de suprimentos. As alterações que afetam os ciclos de vida dos produtos, demandas e novos canais de distribuição, forçam invariavelmente as empresas no sentido de revisão de seus processos internos e no planejamento de suas atividades dentro da cadeia de suprimentos. Então por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de resolver as atividades propostas para essa semana e caso tenham dúvidas é só postar nos fóruns do ambiente virtual
que nós iremos discutir e tentar sanar todas elas. Um abraço e até a próxima.